Oi, turma, e aí, tudo bem com vocês? Calma, tá tudo certo. Esse efeito aqui é só para chamar um pouquinho a atenção do que vem por aí no nosso vídeo de hoje. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Vou começar fazendo uma perguntinha para vocês. Imagina vocês estão ali, né, em casa, de repente vocês observam que passou um vulto, passou assim alguma coisa. Aí vocês falam, opa, eu acho que eu vi. O que você acha que você viu? Um espírito? Vamos continuar, né? A gente é espírita, né? Perfeitamente natural ver um espírito de vez em quando, né? Então vamos continuar. Vocês estão olhando agora esse vídeo, né? Estão vendo a minha imagem. O que é que vocês estão vendo? Que será? Vocês estão vendo a Rose? Ou vocês estão vendo o corpo da Rose? O que é? O corpo, né, gente? Ó, a epiderme, né? A forma como eu me manifesto no mundo exterior. O que, na verdade, nós vemos do outro, o que a gente mostra, é o nosso corpo, a parte exterior, a parte material, que é a forma que o espírito tem para se manifestar no mundo material em que está inserido, né? Quando ele está reencarnado, quando ele está encarnado. E voltando àquele primeiro caso que eu falei do vulto, né? Vamos ver assim, um médium, né, ostensivo, que tem a sua mediunidade desenvolvida, quando ele fala que ele viu um espírito. O que na verdade ele está vendo? Não é o espírito. Ele está vendo o perispírito daquele espírito. Entenderam? Então, é o corpo espiritual, o corpo que o espírito tem para se manifestar no meio. Então aí está a primeira função, né, do perispírito, esse de instrumento de manifestação. Então nós, encarnados, nós temos o corpo, né, como a gente falou aí, nós somos espírito, então é o corpo, o espírito e um terceiro elemento que é o perispírito. E o espírito desencarnado é o espírito e o perispírito. O perispírito, ele também se divide em outros corpos, mas a gente não vai estar falando disso agora, tá bom? Por enquanto vai ser isso aí. E o perispírito, ele é esse instrumento, né, que o espírito tem para agir quando ele está desencarnado, é como o perispírito que ele se manifesta, que ele age. E para nós encarnados, ele tem mais uma função, que é o de ligação do espírito com o corpo. Então, a forma, por exemplo, o espírito pensa, né? Quem age é o corpo. Mas quem passa esse comando do que o espírito pensou para o corpo é o perispírito, que é esse elo de ligação. Certo? Gente, olha, se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar mandando pergunta pra gente aí, tá bom? Outra função do perispírito é o de individualização. Então ele individualiza, né, aquele espírito, assim como o corpo nos individualiza, né? Então é aquele espírito individualizado. E, gente, não tem um perispírito igual ao outro, tá? São únicos. Ele é uma identidade, como a nossa impressão digital, né? É única, não tem um igual ao outro. Mais uma função, gente, de organização biológica. Alguns autores, inclusive, chamam o perispírito de MOB, modelo organizador biológico. Ele é como se fosse a forma do nosso corpo físico. Ele que dá a forma do corpo físico. Mas a gente vai estar estudando isso melhor quando a gente for falar de reencarnação, certo? Mais uma coisa, gente, uma função sustentadora. Nós temos uma carga de fluido vital, né, para gastar durante a nossa reencarnação. E essa carga, ela é passada à medida em que a gente vai tendo necessidade através do perispírito. Então ele dá essa sustentação,
né? De acordo com os comandos do espírito e do que é necessário naquele momento, de acordo com o nosso planejamento, né? Agora vamos passar para propriedades, né, do perispírito. O perispírito, gente, ele é plástico, ele é flexível. Então, no plano espiritual, os espíritos desencarnados, eles podem mudar o perispírito. Então, uma pergunta para vocês. Quando a pessoa desencarna, qual é a forma que ela vai ter do outro lado? É a sua última reencarnação? Na maioria das vezes, sim, mas não necessariamente. Por quê? O espírito ele pode modificar o seu perispírito para se apresentar de acordo com uma outra reencarnação. Imagina que ele vai encontrar uma pessoa que ele conviveu numa reencarnação na reencarnação passada. Ele vai se mostrar da forma que aquela pessoa o conhece e não como está hoje, para facilitar a identificação. Embora os espíritos sejam identificados por fluidos, mas isso são espíritos evoluídos que conseguem, né, fazer essa identificação. Então, imagina pessoas comuns como nós, encontrando um amigo de outra reencarnação, ele vai se mostrar como como a gente o conheceu na outra reencarnação. Outra coisa também, aquela reencarnação que é mais marcante. Às vezes, a pessoa ela não é um espírito que tem essa condição de modificar o seu perispírito, mas ela está muito ligada a uma reencarnação que marcou, né? Ela está ligada naquela, ela está reencarnada agora, mas está ligada naquela. Essa pessoa, até mesmo encarnada, ela consegue, quando se desdobra, voltar para aquela forma e se apresentar no plano espiritual daquela forma, porque ela está muito ligada ainda naquela reencarnação. Outras pessoas, elas se mostram deformadas até, pela viciação, pelas coisas que trazem no perispírito, quando saem do corpo. Outras pessoas aparecem belas, porque são as suas características adquiridas, né? Então tudo depende, porque tudo está no espírito, certo? Também o perispírito pode ser modificado, gente, por ação de espíritos perversos, que faz com que a pessoa, de repente, tome a forma de um ovoide, de um animal. Outras vezes, a própria pessoa que quer se pôr como má, então ela quer tomar uma forma agressiva, uma forma que coloque medo nos outros, então ela se transforma em feras, né, para se apresentar. Então o perispírito ele tem esta plasticidade. Outra coisa, gente, o perispírito tem peso? Ele ocupa lugar no espaço? O que vocês acham? Sim, gente, o perispírito tem peso, ele ocupa lugar no espaço, só que tudo é relativo pra gente, porque é muito sutil. Então, pra gente, a gente vai falar que que não existe, que ele é uma fumaça, né? Mas ele tem, sim, o seu componente material, muito sutil para nós encarnados, mas para o espírito não, né? Então, juntamente com essa daí, a gente pode estar falando de uma outra propriedade do perispírito, que é a de penetrabilidade. O que é isso, gente? Atravessar paredes, né? Não tem barreira para o espírito. O espírito desencarnado, falando da nossa matéria, né? Ele consegue atravessar as paredes facilmente. Não faz aquele que não tem condição, no sentido de que ele não sabe que desencarnou, então ele ainda precisa passar pelo porta, essas coisas, né? Que não tem essa condição. E os espíritos evoluídos, eles não vão ficar entrando, não precisa se preocupar, tá? Que eles não vão ficar entrando na nossa intimidade. Eles têm respeito, né? Então ninguém vai estar passando por lugar nenhum. E ambiente protegido, o espírito que não tem condição não vai entrar na nossa casa, não vai adentrar o centro, não vai adentrar os hospitais que estão sendo protegidos, né? Então não se preocupe, mas o que eu quero colocar é o seguinte, que ele consegue atravessar. Ah, tá. E lá no plano espiritual? Lá não, gente. Lá é matéria, matéria. Assim como o nosso corpo, aqui é uma matéria para a parede, né? Porque está aqui, a gente não consegue atravessar. Lá no plano espiritual também. Então o corpo espiritual
não consegue atravessar a matéria espiritual. Então, para eles é concreto, é parede, da mesma forma que para a gente a matéria do plano espiritual, para eles também é, certo? Vamos ver mais uma coisa. Uma outra propriedade é a sensibilidade, né? O corpo espiritual, o perispírito, ele é idêntico ao nosso corpo. Tem as células, tem os órgãos, tem tudo. Só que o espírito, ele não enxerga pelos olhos, ele não escuta pelos ouvidos. É tudo, gente, tudo, tá? Aí você vai me perguntar como. Olha, é difícil, eu não sei, mas é isso, gente. Ele entende, ele percebe tudo, tá? Então, é uma visão geral, ele consegue enxergar por tudo, ele consegue sentir por tudo, ouvir por tudo. É uma forma geral, ele tem uma sensibilidade. Não está localizado nos órgãos, embora ele tenha os órgãos. Mas os espíritos medianos, como falei para vocês, né? Da mesma forma da matéria, também fica vinculado à visão com os olhos, à audição, né? Fica vinculado a isso. Mas o espírito, à medida que ele vai evoluindo, que ele vai tomando consciência melhor, ele tem essa propriedade de, por todo o corpo, por todo o perispírito, ouvir, perceber, sentir, né? As aproximações. É muito diferente, né? Essa questão para a gente. Outra função muito importante do perispírito, gente, é na mediunidade, no fenômeno mediúnico. O fenômeno se dá através do perispírito. É o perispírito do médium que entra em contato com o perispírito do espírito. Mais uma questão sobre perispírito, gente. Os animais têm perispírito? O que vocês acham? Sim, gente, a partir do réptil, tá? Os animais possuem o perispírito individualizado, tá bom? A partir do réptil. E por que é importante, gente, nós estudarmos o perispírito? Vocês devem estar perguntando, por que, Rose? Por que é importante a gente estudar o perispírito? Vamos lá. O perispírito, ele é um arquivo, ele também, gente, ele é um arquivo das nossas experiências. Então, alguns falam como um carbono, mata-borrão, tudo o que a gente vive, que a gente pensa, que a gente faz, fica marcadinho lá no perispírito, tá? Então fica lá um rascunhozinho. Lembra que a gente estudou sobre isso, quando a gente falou dos vetores, né? Então fica tudo marcado no nosso perispírito, a gente vai formando aqueles núcleos de energia. E isso interfere na nossa existência, interfere na nossa reencarnação, e é de extrema importância a gente ter esse conhecimento, né? Para quê? Para a gente direcionar as nossas energias, né? Tudo que, por exemplo, uma doença que acomete o nosso corpo físico, primeiramente ela se forma no perispírito, né? E por que ela se formou? Então a gente tem que estar pensando nessas coisas. Se a gente conseguir tratar o perispírito antes dessa doença se instalar, já pensou? O avanço que vai ser também na medicina quando eles descobrirem isso? Então, gente, a gente já tem esse conhecimento. Nós precisamos direcionar a nossa energia, o nosso pensamento, nossos sentimentos, de forma a harmonizar os nossos corpos, o nosso corpo físico e o nosso corpo perispiritual. O corpo físico, vocês já sabem como cuidar, né? Com boa alimentação, sono, água, ter uma vida equilibrada, né? E o perispírito, como é que a gente vai cuidar? Com bons pensamentos, bons sentimentos, né? Com essas, sabendo vivenciar as emoções de uma forma saudável. Desta forma, a gente vai estar ajudando o nosso corpo perispiritual, entende? E aí, a gente vai ter um equilíbrio no nosso corpo que vai refletir no nosso bem-estar, na nossa saúde, mas isso a gente vai estudar melhor na próxima semana, quando nós vamos falar sobre os centros de força e sobre a aura. Então, gente, vamos cuidar da gente? Como ser espiritual que somos, né? Encarnados, nós somos seres espirituais encarnados. Vamos cuidar do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Combinado?
Até a próxima, fiquem bem. Tchau, tchau.